Shalom a todos, 49º dia de não fazermos Lashon Hará, fazemos Shmirat Lashon, uma lição a cada dia, o livro compilado. Vamos ler aqui quem compilou, porque fica até chato, eu fico falando e não digo o nome dele, Shimon Finkelman e Yitzhak Berkovitz. Eles compilaram os ensinamentos do nosso querido Rabino Israel Meir Kagan, a Cohen, porque ele era Cohen e eu gosto muito de dizer isso. Então hoje é o 49º dia, nós estamos no 49. Diz respeito a 19 de Reshvan, para você que está aí em 19 de Reshvan, ou 19 de Iyar, para você que está aí em 19 de Iyar, porque não sabemos quando você vai assistir este vídeo. Bom, hoje nós vamos continuar falando um pouco, dando como exemplo aqui, sobre o pecado dos espiões, né? Ele utilizou muito este exemplo, este acontecimento triste da história bíblica, para nós entendermos Lashon Hará, para nós entendermos nocividade, depreciação, depreciar, prejudicar, deixar a poeirinha, o que realmente é uma crítica construtiva, o que não é uma crítica construtiva, enfim. Vamos arrumar aqui um pouquinho. Estou sempre dando uma ajeitadinha. Sabe que Deus dá para nós aquilo que é para ser nosso. Ele, inclusive as nossas situações, né? Às vezes as coisas parecem um pouco difíceis, nós não conseguimos ajeitar e parece que as coisas estão dando errado, mas ele dá para cada um aquilo que é de cada um. As suas funções, os seus pepinos, os seus problemas, as suas coisas boas, né? E enfim, a gente consegue lidar com os instrumentos que ele nos dá nas mãos, com as ferramentas que a Hashem nos dá. E ele nos deu uma ferramenta que nos diferencia dos animais. Já conhecemos esta ferramenta, ela se chama linguagem, né? Ela se chama língua, ela se chama a fala, na verdade. A linguagem é outra coisa, como eu falo ou deixo de falar, linguagem linguagem, vamos ver aqui, satírica, linguagem esotérica, linguagem metafórica, enfim. Mas ele nos deu a fala que nos diferencia dos animais. Esta é uma ferramenta que deve ter o objetivo de nos unir, né? De nos unir, o objetivo de fazer com que nós sejamos mais, olha eu ajeitando aqui, que nós sejamos mais elevados, que nós procuremos mais a paz, enfim, e a harmonia do todo. Por quê? Porque nós viemos aqui para servir a Hashem. Claro, nós viemos aqui para aprender, nós viemos aqui para consertar, fazer o tikkun, nós viemos aqui para amar, nós viemos aqui para receber o que ele resolveu nos dar. Amor. Amor. Bom, então nós vamos ter que utilizar isso de uma maneira coerente, de uma maneira lógica, de uma maneira com todos aqueles atributos os quais ele manifestou na Sefirot, por exemplo, que é a benevolência, a misericórdia, a bravura, a bondade, a justiça. Tudo isso nós vamos manifestar. E o nosso diferencial para manifestar isso é a nossa fala. Porque, obviamente, que nós temos que ter o intelecto para utilizar todas essas emoções, esses conceitos. Mas é a fala que faz com que nós possamos passar isso para o outro, né? Fazermos a comunicação. Então esse é o nosso grande diferencial. Então às vezes parece que as coisas estão muito difíceis, as coisas estão muito fáceis, mas nós temos ferramentas próprias, humanas que Deus nos deu. Diferente das ferramentas dos animais, diferente das ferramentas dos minerais e dos vegetais. Então, hoje nós vamos continuar dando como exemplo o pecado dos espiões. Não vai ser só hoje, vai ter mais uns dias que também vai ter esse exemplo. Nós vamos ler a máxima agora. A inclinação para fazer o mal emprega abordagens contrastantes para atrair as pessoas para o pecado. Olha só, a inclinação para fazer o mal emprega abordagens contrastantes para atrair as pessoas para o pecado. As máximas
deste manual aqui, uma lição a cada dia, as máximas falam por si só. Porque, pense comigo, essa inclinação que nós temos, que as pessoas, todos nós temos, para fazer o mal, pode ser maior ou menor, nós estamos aqui para controlar uma delas, a boca. Ela emprega abordagens contrastantes. São várias abordagens quando a gente tem inclinação para o mal. E assim a gente acaba atraindo as pessoas para pecarem também. Então nós vimos aqui, hoje, por exemplo, vamos puxar lá do livro lá atrás, vamos ver aqui, nós estamos na seção 2, fala crítica construtiva. Então nós passamos pela seção 1, que era, vários dias foram a fala depreciativa, depois a primeira parte, a segunda parte a fala prejudicial, a terceira parte a vaclachonará, que é a poeirinha, e a seção 2 vem para a fala construtiva, crítica construtiva, é a primeira parte. Então, nós estamos na primeira parte agora, informação nociva. Vejam que é uma somatória, eu quero enfatizar muito bem isso, é sempre uma somatória. Quando nós chegamos aqui onde nós estamos já estudando e treinando, nós já passamos por todas as outras. Essa fala nociva, ela traz dentro dela todas as outras. Porque quando uma fala chega ao ponto de ser nociva, fez mal, propriamente dito, ela já passou por depreciação, ela já prejudicou, ela já deixou poeirinha, ela já fez uma crítica construtiva achando que era construtiva, mas era destrutiva e tudo mais. Então, vamos ver aqui na parte do Lachonará, informação nociva. Vamos tomar uma água. Lembrando para vocês que se você não for inscrito, se inscreva. Seja muito bem-vindo no canal. Este é o nosso treinamento de melhorarmos a nossa maneira de comunicação com as pessoas e com o mundo e com Hashem. Por quê? Porque nós queremos servir a Hashem e nós queremos ter méritos de coisas boas. Então nós vamos fechar a nossa boca unicamente pela recompensa? Não. Nós vamos fechar a nossa boca como uma prova, não só uma motivação, mas uma prova de que nós estamos sim chegando cada vez mais próximos dele, que é a perfeição. Então, por certo, Deus não é um fofoqueiro, uma fofoqueira. Então, nós estamos chegando mais perto disso, nós estamos treinando a nossa fala, como nos comunicarmos com as pessoas, como trazermos harmonia, shalom bait, shalom universal também, porque quando nós cuidamos da nossa boca, quando nós falamos, somente quando aquilo for construtivo, mesmo que seja uma crítica, uma demonstração, quando nós fazemos isso e treinamos isso e conseguimos e vencemos cada dia, dia após dia, por isso é um treinamento diário e eterno para o resto da nossa vida. Quando nós vamos conseguindo, quando nós vamos passando batalha por batalha, nós nos sentimos mais fortes. E toda a harmonia em volta é visível para nós. Um lugar harmônico é um lugar de sucesso. Que tipo de sucesso? Financeiro? Amoroso? Sei lá que tipo? Um tipo de sucesso no serviço a Hashem. Eu estou tendo sucesso no meu treinamento de não fazer lachonará, de não prejudicar as pessoas, de tratar o outro como eu gostaria que me tratassem e tudo mais. Nós melhoramos a nossa comunicação, nós melhoramos o nosso convívio e nós somos olhados, isso é metáfora, né, gente? Olhados de maneira cada vez mais carinhosa, acolhedora e protetora de Hashem, porque nós estamos nos esforçando, era isso que eu queria dizer, esforçando, porque nós precisamos nos esforçar, nós precisamos servir para alguma coisa, nós precisamos ser úteis. Não somos uma roupa velha jogada no guarda-roupa que perdeu a sua utilidade ou simplesmente ficou lá guardada porque ela se acomodou. A roupa se acomodou no guarda-roupa. Não, nós não somos inúteis, nós somos úteis, então nós estamos no serviço, principalmente dessa harmonia, principalmente de fechar a boca. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekol nihya bivaro. Vamos lá então para não fazermos lachonará. Bom, como eu disse, se você não é inscrito, se inscreva.
Caso você ache que o vídeo merece, curta, comente e compartilhe. Principalmente compartilhe para que as pessoas às quais você convive também entrem nesta jornada de treinar, porque fica mais fácil quando nós estamos treinando alguma coisa tão edificante quanto a fala boa, né? Quanto o Shimirat Lashon, guardar a nossa língua, não prejudicar as pessoas, manter esta harmonia. Quando nós treinamos isso sozinhos dentro de uma família, se torna muito difícil de uma família ou de uma comunidade, de um meio social. Então compartilhe com aquelas pessoas que convivem com você, que você gostaria que fizessem o mesmo. Imagina só o tamanho da harmonia. Todo mundo de boca fechada, ninguém fala mais, só fala o necessário, todo mundo se dando muito bem sem se ofender. E segunda coisa mais importante, além de curtir, comentar essas coisas, compartilhar, é comentar. Preciso do seu feedback. Está funcionando para você? Você está se sentindo melhor? As coisas de uma maneira geral, aqui não existe a fórmula, a mágica para ser feliz, a mágica para ter dinheiro, a mágica para ser saudável, a mágica, não existem mágica, existe um treinamento, existe um intelecto, existe um intelecto que se sobrepõe a todo o resto, a todas as nossas emoções, ao nosso Yetzer Hara. Então, é muito importante o seu feedback. Comente aqui embaixo se está funcionando para você, se não está funcionando, e dê as suas sugestões. Vamos lá então, informação nociva. Como já vimos, a permissividade de falar negativamente, a permissão, né? Para conseguir um objetivo construtivo, baseia-se no princípio de que não constitui baixeza contar informações negativas para um fim positivo. Isto é aplicável somente à informação depreciativa, porém inofensiva. No entanto, é proibido relatar informação nociva para um fim construtivo. A única exceção a esta regra é quando a pessoa determina que a Alahá permite que o sujeito seja prejudicado dessa forma. Esta parte do ensinamento do Hafetz Haim, informação nociva, sobre Lashon Hara, nós vamos tentar explicar aqui, para depois nós falarmos dos espiões como um exemplo. Então nós vamos pedacinho por pedacinho e, para o Hashem, nós vamos conseguir entender, aprendermos juntos e entender de uma vez. Como já vimos, a permissividade de falar negativamente para conseguir um objetivo construtivo baseia-se no princípio de que não constitui baixeza contar informações negativas para um fim positivo. Então, lembra que em outro dia, talvez no 48º ou 7º, não estou lembrada, nós falamos sobre a baixeza, que é a fofoca, a baixeza que é a crítica, que na verdade ela parece muito ser construtiva, mas ela é destrutiva, né? E em que momentos nós podemos ter essa baixeza, né? Para contar informações negativas para um fim positivo. Então, não constitui baixeza quando aquilo que nós dizemos, que nós estamos falando, o nosso motivo, a nossa motivação para falar esse pseudo Lashon Hara é o fim, a nossa finalidade, o final, o produto, o resultado da nossa fala é positivo, então não é baixeza. Então tiramos aquela característica tão feia da baixeza, mas ele precisa ser um fim construtivo, né? Também já vimos que aqui o que entra? Entra aquele fim que não muda o resultado, não se enxerga a finalidade, não foi construtivo, entende? Então este fim destrutivo ou inútil leva a nós entendermos que a própria fala era baixeza e era inútil. A sua fala, a nossa fala, crítica, a demonstrativa, crítica, construtiva, muda o resultado do acontecimento, muda o resultado daquilo que você está demonstrando e criticando, demonstrando e depreciando ou prejudicando aquela pessoa, falando, denunciando. Muda o final? Não muda. Então não é construtiva, é destrutiva.
Isso é aplicável, essa parte da permissividade, isso é aplicável somente à informação depreciativa, tá? Então você pode ter aquela coisa depreciando a pessoa, isso não vai ser caracterizado baixeza quando você está realmente pensando no produto do que você está falando. Quando, por exemplo, você diz para uma pessoa que vai contratar alguém para um emprego, olha, ela não é muito higiênica, por exemplo, você vai contratar para serviços domésticos, não é muito higiênica, você está depreciando um pouco, há uma baixeza, mas você sabe que não é mesmo, né? É depreciativa. O que diz que, porém, inofensiva. Quer dizer, isso é inofensivo propriamente dito. Provavelmente a pessoa vai perder o emprego, né? Não vai nem ganhar aquele emprego. Mas isso não chega a ser nocivo no sentido de maldade com a pessoa. Aquilo fez mal para a pessoa, aquilo prejudicou, depreciou, mas você salvou aquela casa que precisava de alguém que fizesse o serviço doméstico, a pessoa era porquinha. De novo, eu aqui sendo preconceituosa, fazendo lachonará contra os irmãozinhos porquinhos. No entanto, é proibido relatar informação nociva para um fim construtivo. Veja, mesmo que o fim seja construtivo, quando é nocivo, é além de prejudicar. Eu quero que vocês entendam isso. Então, depreciei, prejudiquei, deixei a poeirinha. Mas eu fiz mal para aquela pessoa. Isto fez muito mal, isto foi muito nocivo para ela. Então, não justifica esta fala, porque não tem um fim construtivo. É maldade. Cheio de maldade por aí, cheio de maldades por aí. A única exceção a esta regra é quando a pessoa determina que a Allahá permite que o sujeito seja prejudicado dessa forma. Aqui vamos entender o seguinte, vamos dar como exemplo o Talmud, onde nós vamos ter, né, a Allahá é a lei judaica, nós vamos ter aqui, quando lá se determina, quando há lei dentro do Talmud, ou Shulchan Aruch, quase falei errado, permite que o sujeito seja prejudicado dessa forma nociva, se está lá escrito, então pode. Porque a lei determina que isso deve ser feito para obter aquele fim. Então aí sim se justifica, quando não, é proibido. Espero que vocês tenham entendido esta parte do Lachonará. Nós vamos agora entrar para Shmirat HaLashon, dando o exemplo dos espiões. Vamos continuar dando o exemplo dos espiões e não vamos parar hoje. Tem mais. Acredito que conheçam a história dos espiões. Eu não sei o que foi pior, se foi o bezerro de ouro ou foram os espiões. Eu acho que foram os espiões, porque eles já estavam dominados pelo próprio bezerro, né? Vamos lá então, o pecado dos espiões. No segundo ano da estadia dos judeus no deserto, aqui ele chama de judeus, tá? Nós sabemos são hebreus, depois judeus. Moshe mandou 12 grandes homens, um de cada tribo, 12 tribos, 12 homens, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã, antecipando-se a conquista dela por Israel. Quando voltaram de sua missão, 10 dos espiões entregaram um relatório difamatório e desmoralizador sobre a terra e a capacidade dos judeus para conquistá-la. O povo aceitou esse relatório como um fato e chorou a noite inteira. Vejam aqui que só nessa última frase nós conseguimos enxergar todos os tipos de Lachonará que aprendemos até agora. Praticamente todos. Depreciativo, prejudicial e a poeirinha. Então vamos entender aqui. No segundo ano de estadia, né, no deserto, Moshe mandou 12 dos grandes homens explorar a terra de Canaã, antecipando-se a conquista dela por Israel. Como? Para ver como era o povo, para ver como era a terra, para ver como uma estratégia mesmo de conquista ou de tomada, como eles iam chegar, como eles iam conseguir, né? O ideal seria que todo mundo
se transformasse monoteísta de uma hora para outra ali, não tivesse idolatria, aceitassem a conquista de uma maneira em paz e tudo mais. Ele mandou os espiões para isso. Acontece que, dentre os 12 espiões, um de cada tribo, 10 deles depreciaram, dizendo que a terra não era boa, desmoralizaram, dizendo que as pessoas de lá não valiam nada, e demonstraram, e contaram, e enfatizaram que não havia como os judeus conquistarem aquela terra. Por quê? Porque eles não tinham capacidade, eles não conseguiriam. Era uma terra muito forte, muito poderosa, mas muito pobre a terra, de plantar não prestava, e lá existiam homens gigantes. Nós sabemos dos Nephilim, nós sabemos de várias coisas, não vamos entrar nesse assunto, mas homens muito gigantes. Aqui eles denominaram esses homens fisicamente mesmo, tá? Se alguém aí pensou numa parte metafórica, mas esotérica, de grandes homens, grandes guerreiros, aqui eles escrachinaram, aqui eles falaram mal em todos os sentidos. Eram enormes gigantes, o povo judeu não tinha condições nem bélica, vamos dizer assim, não tinha condições de luta, não tinha condições de conquistar, a terra não prestava, tá? E eles voltaram. Então, isso aqui nós enxergamos depreciação, depreciar, prejudicar e deixar essa poeira, porque ficou essa coisa no ar, essa difamação. Acontece que quando eles voltaram e contaram isso para o povo, um povo muito fraco, um povo que vinha com idolatria, um povo misturado de Mitzrayim, enfim, sabemos desse grande problema que tinha ali, O povo estava sendo conquistado por Deus, como se Deus precisasse conquistar o povo. Estavam sendo doutrinados, não é a palavra, mas estavam sendo conquistados, mostrados que só existe um Deus e tudo mais. Mas eles eram fracos, eles não tinham emuná suficiente. Eles acreditaram na fofoca. Eles foram mimimi, eles foram fracos nesse momento. É claro que tudo nos planos de Deus, sabemos disso, mas eles foram fracos, eles assimilaram. Então aqui os espiões fizeram aquele outro lachonará, aquele pecado que é quando a gente incita o outro a pecar conosco. E isso é terrível, porque as pessoas são vulneráveis, porque as massas são suscetíveis à enganação, O nosso Yetzer Hará e o Yetzer Tov estão brigando entre eles dentro do nosso coração. Então, eles fizeram mais este pecado. E o povo chorou a noite inteira. Em vez de levantarem a sua cabeça, de confiarem em Moshe Rabbeinu, e confiarem não só em Moshe, aqui foi darem as costas para Deus. E não é Deus que dá as costas para nós, somos nós que damos as costas para Deus. Porque aqui eles colocaram em dúvida, como assim? Como assim essa terra? Se foi Deus que disse, esta terra será de vocês, ela é maravilhosa, ela emana leite e mel, é de vocês, vocês vão entrar e vão conseguir. Como que eles colocaram dúvida? Como que eles choraram a noite inteira e não acreditaram em Deus? Então onde estava seu monoteísmo aqui, a sua fé, o seu temor a Deus para poder amá-lo depois? Então eles traíram Deus aqui, eles traíram Deus, Moshe e todo mundo. E choraram a noite inteira. Rabi Yohanan disse, os espiões voltaram na véspera de Tisha B'Av, lembram? 9 de Av. Um momento. 9 de Av. Deus, bendito seja ele, disse, chorastes em vão, eu a estabelecerei, ou seja, esta noite, para vós como um tempo de choro para todas as gerações. Por isso é feito o jejum de Tisha B'Av, por um dos motivos. Enfim, vou lhes dar agora um motivo aqui perpétuo. Vão chorar para o resto das gerações, este dia vai ser lembrado. Deus decretou que, por causa desse pecado, os judeus errariam pelo deserto durante 40 anos.
Lembrem-se que eles estavam no 2º ano da estadia no deserto. Então, por conta disso, eles foram sim penalizados, porque que errariam pelo deserto durante 40 anos. Esse errariam é de ser errantes, né? Peregrinos do deserto. E que nenhum homem adulto daquela geração entraria na terra. Isso está em Bamidbar, tá? Em Bamidbar, no capítulo 13 e 14. Nesse momento aqui, que nenhuma geração, nenhum adulto daquela geração, nós sabemos já que existe a exceção de Yehoshua, que é justamente o líder que vai ficar no lugar não, porque ninguém tira o lugar de Moshe, mas que vai cumprir, né, a entrada na terra, a conquista da terra de Israel, porque Moshe não entra. Então Yehoshua, Josué e Caleb entram na terra. Esses são os 2 únicos adultos daquela geração que começou, que é permitido entrar. Por quê? Porque dentre os 12 espiões, eles foram os 2 únicos que falaram bem da terra. Falaram bem da terra, exaltaram a terra e deixaram muito claro que era muito possível conquistá-la. Que os judeus tinham esse poder, essa possibilidade. Como poderiam os espiões, cada um deles, um líder entre o seu povo, ter pecado tão gravemente? O que fizeram de errado? A tendência para o mal utiliza abordagens contrastantes para atrair o indivíduo para o pecado, o que diz respeito à máxima. Então, novamente, a tendência para o mal utiliza abordagens contrastantes para atrair o indivíduo para o pecado. Às vezes, ela enche o coração da pessoa com arrogância, para que fique persuadida de que faz parte dos tementes a Deus, ou daqueles que têm verdadeiro amor por Deus, um nível ainda mais alto. Portanto, a pessoa não vê motivo nenhum para o autoaperfeiçoamento e fica satisfeita com esse serviço medíocre a Hashem. Eu já faço isso, já faço aquilo, está de bom tamanho. Eu faço as bênçãos, eu faço as preces. Eu não penso muito no que eu estou fazendo, mas eu já estou fazendo, sou temente a Deus, eu acredito no único Deus, já estou de bom tamanho. Então, se acomoda, né? Arrogantemente pensa que está tudo feito. Eu já fiz, já mereço o mundo vindouro e ponto final, ninguém é melhor do que eu sou arrogante, eu sou assim mesmo, não é? A inclinação para o mal também emprega uma abordagem oposta. Então vejam, a inclinação para o mal é de você ser uma pessoa arrogante, se achar melhor do que os outros e achar que está tudo feito, né? Por que eu tenho que ficar fazendo mais do que isso, se eu já estou servindo o suficiente? E o outro lado oposto, também diz respeito a Yetzer Hara, também é da nossa inclinação má. Ela pode fazer com que uma pessoa, essa inclinação para o mal, tá? Fique lembrando dos pecados do passado. Fique lembrando dos pecados do passado, apesar de ter se arrependido há muito tempo e não tê-los repetido. Então, aquela pessoa ruminante, aquela pessoa que remói as coisas do passado. Ela remói tudo o que aconteceu, o que ela fez de errado, que ela não presta para nada, mesmo se ela já fez chuva, se ela já se arrependeu e também nunca mais repetiu aquele pecado, ela continua lembrando, ela continua aquela coisa melancólica, nostálgica e pobre. A pessoa fica num estado constante de desespero espiritual. Quando a oportunidade de fazer uma mitzvah se apresenta, como essa de lá ver a terra, dizer que era boa, né? E tal, a pessoa diz a si mesma: esses atos pertencem aos justos, não aos pecadores como eu. Se abstém da responsabilidade, muito fácil, né? Se abstém da responsabilidade. Aqui faz até um Shemirat Halashon no lado negativo da coisa. Se abstém, diz que não é capaz. Olha, eu não posso fazer isso porque não é da minha alçada, porque eu não tenho capacidade, eu sou um pecador. Vão vocês lá, encarem vocês isso. A vida é essa mesma. Esse é o oposto, né? Esse é o oposto. Foi uma atitude dessas que motivou o erro dos espiões
como explicaremos adiante. Quando ele diz como explicaremos adiante, é porque mais alguns dias, 1 ou 2 dias, se eu não me engano é um só, ele vai continuar utilizando os espiões como um exemplo, porque os espiões foi um fato muito importante na Bíblia, muito importante. Um momento. Eu tive um pequeno problema aqui, tive que dar uma resolvida, acho que continua, né? Tem um barulho estranho, mas fiquem tranquilos que nada vai explodir, eu espero. Tá fazendo o computador. As coisas tecnológicas, elas estragam, né? Então esse foi o 49º dia de não fazermos Lashon Hará, fazermos Shemirat Lashon, e vamos percebendo como isso é uma somatória. Vamos cortar na raiz. Quando nós fizermos uma fala depreciativa, uma fala que diminui uma pessoa, vamos fechar a boca aí já, nesse momento. Quando nós falamos a fala depreciativa, não percebemos, acabamos falando, vamos procurar parar então aí. Né? Vamos ter que corrigir, né? Vamos ter que remediar aquilo que não prevenimos. Porque prevenir é fechar a boca. É fechar a nossa boca, falar só coisas boas, construtivas e sobre assuntos, não sobre pessoas. Bom, mas nós falamos a fala depreciativa. Então paramos aí, cortamos aí. Aí nós não a prejudicamos. Mas aí a gente fez a fala depreciativa e prejudicou a pessoa de alguma maneira, o acontecimento ali. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui. Bom, já depreciamos e já prejudicamos. Corta aqui, tá? Corta aqui para que não haja aqueles resquícios que provavelmente já aconteceram um pouco. Após isso, o que é que nós vamos entender que nós vamos começar a fazer após não depreciar, não prejudicar, ou após depreciar, após prejudicar, nós vamos tentar fazer então com que se transforme numa crítica construtiva, quando o final, o resultado da nossa fala seja positivo. Se não é destrutivo, não é construtivo. E o que mais nós aprendemos aqui que nós vamos fazer desde o começo do treinamento? Estamos somando aprendizados, estamos somando coisas que não vamos fazer. O que é? Vamos ver. Você sabe o que é? É não incitar os outros a pecar conosco. Eu vou arrumar um monte de cúmplice aqui e todo mundo vai acabar pecando junto. Né? Eu vou dar um ensinamento errado, todo mundo vai lá e faz errado. Eu vou dizer que pode se jogar naquela piscina que está tudo certo e na verdade estava vazia. Eu incito o outro. Eu amedronto pessoas que são fracas, como ali, fracas, vulneráveis, tá? E com um íntimo meio idólatra ainda, porque não acreditaram em Deus, porque deram as costas a Deus. E a Deus não se dá as costas. Gente, querida, Deus a gente não dá as costas. Deus não arrebenta a porta, bate para entrar na nossa vida. Né? Ele não faz isso. Deus tem educação, Shemirat Lashon, mas se nós batermos a porta na cara de Deus, tudo metáfora, gente, Deus não tem cara, sabemos disso. Nós batemos a porta na cara dele, nós o traímos, nós não acreditamos. Aquela era a terra pré-determinada por Deus para o povo entrar. Como que eles tiveram dúvida? Como que eles choraram a noite inteira? Como que eles acreditaram em meia dúzia de gente, meia dúzia não, 10 pessoas fracas? Vai lá, luta e conquista. Era a ordem de Deus, não era a ordem somente de Moshe. Era através de Moshe que vinham as ordens que eram divinas. Então eles não traíram Moshe aqui. Moshe é uma ideia apenas, é só o líder nesse momento, ele é muito menor do que quem eles realmente traíram. Eles traíram os dois. Então nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer Shemirat Lashon, porque nós estamos treinando como a Sharon, no canal da Sharon, não fazermos Lashon Hará, melhorarmos a nossa vida, sermos pessoas mais felizes e sermos mais queridas pelos outros e adquirirmos méritos e acabarmos de uma vez com a flecha bumerangue. As palavras que saem e não podemos resolver porque saíram, o bumerangue que volta da nossa causa-consequência. Tudo o que nós fazemos, nós respondemos pelo que nós fazemos. Então vamos fazer a coisa certa. Vamos ler hoje o Salmo 26, porque hoje é dia 26 de Av, de 5.784. Eu tenho um calendário ali atrás, eu sou uma pessoa desprovida da visão, eu não enxergo daqui, eu não vou levantar para ver que dia que é, vocês aqui vão saber. E não importa porque você pode ver este vídeo a qualquer dia que você queira.
Salmo 26 de Davi. Faz-me justiça, ó Eterno, pois sem mácula caminhei pela vida fora, e não vacilei minha confiança no Eterno. Submete-me a provas, experimenta meu coração e minha mente. Ante meus olhos está a imagem de teu constante amor, e por ele determino meu caminho. Não me associei com malévolos e não me uni a hipócritas. Abomino a companhia de perversos, e entre os ímpios não me sentarei. Em pureza lavo minhas mãos e circundo o teu altar, Hashem, para erguer minha voz em louvores e proclamar teus maravilhosos feitos. Ó Hashem, amo o templo de tua morada, o lugar onde habita a tua glória. Não julgue minha alma com a dos pecadores, nem minha vida com a dos sanguinários, cujas mãos estão carregadas de abominações e suborno. Eu, em minha pureza, caminharei sem mácula. Redime e me concede tua graça. Pelos caminhos retos marcharei, e perante todos bendirei o Eterno. Shalom a todos, Boker Tov, Tzahuraim Tovim, Erev Tov, Laila Tov. Um ótimo dia para vocês e Shabbat Shalom.